Olá, queridos amigos. Diante de tantos enganos que temos visto nos últimos tempos, nos perguntamos como isso pode acontecer? Quando entra esse desvio? Então, voltando em 2 Timóteo 3,13, nós vemos que diz: mas aos homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Veja que os falsos líderes ensinam o engano porque eles mesmos estão enganados. Ao pesquisar as histórias de muitos grupos evangélicos que caíram no engano, eu descobri que o início da queda deles é igual em todos os grupos. Muitos tiveram o início com líderes que buscavam a Deus de verdade, que tinham o temor de Deus e que tiveram revelação importante da palavra de Deus. Foram pessoas que realmente foram usadas por Deus para ajudar outras pessoas. Essas pessoas até tinham um bom ensino e que pode estar biblicamente correto. Mas pelo sucesso da sua revelação é que muitas vezes entra o orgulho na pessoa. E o orgulho é a porta de entrada para o espírito do engano. O líder, nesse caso, começa a se achar uma pessoa especial, com uma revelação especial, e se achando então a pessoa mais importante entre todas as outras. Depois ele faz daquele ensino, daquela revelação, a coisa mais importante para o seu grupo. Aquela forma de fazer alguma coisa que talvez foi uma forma que o Espírito Santo dirigiu para uma situação específica, para uma pessoa específica, ela acaba se tornando uma marca registrada daquele líder e do seu grupo. Aquela revelação, então, passa a ser visto como um meio de salvação para todos ali. Depois aquele líder passa a ser defensivo com a sua doutrina e muito crítico com os outros que não aceitam a sua revelação, até chegar a um ponto de total exclusivismo, onde ele e todos ali pensam que só eles são os certos, que ninguém mais tem uma revelação tão completa como eles, e todos os outros cristãos que não estão no grupo deles são os falsos e estão no engano. Porque eles receberam de Deus mesmo no início, eles então passam a pensar que sempre serão certos. Eles não sabem que estão no engano, por isso ensinam convictos dos seus enganos. E é esse o ponto que Paulo fala para Timóteo, que eles tinham já as mentes cauterizadas. Sobre esse assunto mente cauterizada, eu vou falar mais tarde. Então, sendo eles mesmos desviados da verdade, desviam outros. Mas tem também aqueles que sabem que são líderes falsos. Sabem que estão ensinando e mantendo algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas por causa do lucro, do ganho, do benefício, muitas vezes eles continuam no engano. Agora veja, Jesus certa vez curou um cego de nascença, de maneira estranha. Ele cuspiu na terra, fez um lodo com barro e colocou nos olhos do homem. Depois mandou que o homem fosse se lavar no tanque de Siloé. Aí o homem passou a enxergar. Mas Jesus não pegou esse acontecido e fez daquilo uma doutrina, dizendo: para curar todos os cegos, vocês devem fazer assim como eu fiz. Então, deu para entender, irmãos? O engano, então, se dá quando o ensino particular se torna maior que os outros ensinos da palavra de Deus. Agora vamos ver 2 Pedro 2, de 1 a 3. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas.
Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que como houve falsos profetas entre o povo de Deus no passado, também haveria falsos mestres entre eles. Quer dizer, no vosso meio, entre vós. Os falsos mestres, então, gente, estão no nosso meio, no meio cristão, pelo mundo todo. Também diz que eles introduziriam encobertamente heresias destruidoras. Encobertamente significa sorrateiramente, sutilmente, diluidamente, algo que passa no meio de tudo sem ser percebido. Outro dia eu vi uma reportagem que pessoas estavam sendo enquadradas pela polícia porque elas estavam processando e embalando pó de café misturado com pó de pilhas de baterias velhas. Quer dizer, as pessoas estavam tomando café pensando que era um café puro, mas não, elas estavam literalmente se matando. Então é esse exemplo que me veio quando diz que eles encobertamente introduzem heresias. Quer dizer que os ensinos falsos vêm diluído no meio do verdadeiro. É algo que não é muito claro e visível. Introduzirão o quê? Heresias. Heresia, a palavra no grego é aeresos, que quer dizer escolha, opção, fazer uma escolha ou proferir opiniões pessoais, independentemente do que a palavra de Deus ensina. É quando é pegado um versículo da palavra de um lugar e de outro lugar, fora de contexto, para se endossar um raciocínio de um determinado assunto. Então não é pregado toda a escritura de Deus, mas são versos separados para provar algo que a pessoa está ministrando. Ele diz heresias destrutivas ou heresias de perdição. Por quê? Porque o que eles ensinavam chegaria até o ponto de negar, de repudiar Jesus e o que ele fez na cruz por nós, nos resgatando e nos comprando pelo seu sangue. Então, todo engano e heresia tem esse propósito, gente. Tem o propósito de negar, de desqualificar Jesus, quem ele é para você e o que ele fez por você na cruz. O apóstolo João disse que esse é o espírito do anticristo, que nega Jesus. Se você se entregou para Jesus um dia como seu único Senhor e Salvador e recebeu o seu perdão e foi mudado pelo seu Espírito, não deixe nada, nem o ensino roubar essa convicção do seu coração, porque o principal propósito do engano é roubar a salvação. Aqui no versículo 2 diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos seguirão. É muito triste, mas é o que nós temos visto nesses últimos dias. Muitas pessoas deixando Jesus, indo para tudo que é mais baixo desse mundo, em confusão, feridas, desacreditadas de Jesus, porque foram enganadas. Foram suas finanças, suas famílias, a sua vida, e muitos chegam a maldizer e a atacar a tudo que se diz de cristão. É nisso que ele diz que o caminho da verdade seria blasfemado por ter se ensinado o engano. Misericórdia, Senhor. Vamos ler agora 2 João, de 7 a 9. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Vemos aqui novamente nesse texto, quando diz: muitos enganadores têm saído ao mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Nós temos visto
que esse é, como já falei, essa é a principal razão do falso. É roubar a revelação de Jesus Cristo. Roubar do seu coração, daqueles que já receberam Jesus. Roubar a sua salvação. E daqueles que não receberam Jesus, porque eles ouvem ensinos enganadores, eles não são atraídos para Jesus de verdade. Então esse é o propósito do engano, é roubar Jesus deste mundo, dos nossos corações. E diz que roubar ele em carne, porque ele veio em carne para morrer como homem no nosso lugar, levar todos os nossos pecados e nos trazer salvação completa, vida plena nessa terra. E com isso nós sabemos que ele nos enviou o seu Espírito, e através do seu Espírito dentro de nós podemos viver como ele viveu aqui na terra. Nós podemos fazer os sinais e até maiores do que ele fez. Então é isso que o engano quer roubar de você, querido. Mas ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhaste. Nós ganhamos uma preciosa herança. Devemos permanecer, devemos perseverar no que Jesus nos ensinou, no que os apóstolos dele, no que os profetas da palavra de Deus deixaram para nós. Porque não precisamos de nada novo. Aqui diz: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e não permanece nela, ele não tem Deus. Então não precisamos de modismos, não precisamos de nenhuma invenção nova para se obter salvação e paz. Jesus já fez tudo por nós, queridos. Ele já deu tudo por nós, amados. Os seus ensinos são verdadeiros, os seus ensinos são completos. E eles têm permanecido e salvado por mais de 2000 anos. E nós não vamos perder por causa de ensino falso. Queremos conhecer Jesus, queremos permanecer e perseverar só nos seus ensinos. Amém, amados? Até a próxima.